Estamos de volta, 11 horas 23 minutos, 11h23. Hoje, mais uma vez, recebendo a secretária Euzenira Félix, secretária municipal de saúde aqui do município de Cuiabá. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Vacinação de vento em popa. Graças a Deus. Nós estamos... hoje mesmo a gente já termina todas as doses que a gente tinha de primeira dose, né? E graças a Deus agora à tarde a gente já pega um novo lote e continuamos, não temos parado. E essa diferença? Hoje a AstraZeneca que chegou, né? Isso, chegou tudo AstraZeneca para nós. A Coronavac são 2 doses, a AstraZeneca também? Também é 2 doses. A diferença é que a Coronavac dá em torno de 20 a 28 dias, né? E a AstraZeneca você vai tomar a segunda dose só depois de 90 dias. 90 dias? 90 dias. Então demora um pouco mais para imunizar. Isso, demora. Agora, a pessoa que não tomou a AstraZeneca não pode tomar a Coronavac. Não. Ela não pode misturar as vacinas. Ocorreu já vários casos no país, inclusive, né? Que às vezes acontece da primeira, na segunda ocorreu um erro, né? Sim. Mas aí o pessoal já orienta o que tem que fazer, né? E tomar a segunda dose da vacina correta, aí toda uma orientação em termos de país, né? Aconteceu. Não são muitos casos, mas aconteceu. Então, você tomou a primeira Coronavac, a segunda também. A AstraZeneca, a segunda também. Falar em problemas, tem gente que gosta de pegar... O detalhe. O detalhe, né? Quer dizer, vacina ali 1.000 pessoas, aí a 1.001 dá um problema que a enfermeira esquece de puxar a vacina dentro da seringa, já cansada, enfim. O que tem acontecido, esses errinhos aí? Então, ocorre... Eu sei que não deveria acontecer, né? Não deveria acontecer, mas às vezes, geralmente, né, não é que ela não puxou. Né? O que acontece? Às vezes, ela é uma dose muito pequena, né? É uma coisa bem... E as seringas, por exemplo, ela tem uma partezinha preta que, às vezes, realmente, se você não prestar atenção, dá a impressão que você não tomou. A segunda dose, às vezes, por exemplo, a gente tem toda uma orientação, deve mostrar para o paciente primeiro, né? Para quem vai vacinar, olha, está aqui, a hora de colocar, não pode colocar a mão na frente, então a gente tem todo um protocolo que é justamente para não acontecer. Para evitar. Só que quando chega determinada hora, o pessoal já está tão cansado que de vez em quando acontece. Só que o que nós já colocamos? E a pessoa pode nos procurar, nós temos um laboratório já, porque a rede ela não faz esse tipo de exame, em que, passado determinado prazo, a pessoa vai lá fazer o exame para saber se ela efetivamente vacinou ou não. Porque se ela vacinou, se ela tomou, por exemplo, as 2 doses, depois disso vai aparecer em torno de 70% a 80% dentro do organismo. Né? Tem uma substância que ela vai estar. E se ela não tomou, não vai estar lá essa substância. Até agora, graças a Deus, nós tivemos poucos casos, mas todos os casos que tiveram dúvidas, a gente já fez o contato, já cadastrou a pessoa, o laboratório vai na casa da pessoa, né, tira o sangue e a gente já faz e dá o resultado. Até agora todos estavam positivos, graças a Deus. O duro do tal do WhatsApp, que um caso acontece lá no Paraná, coloca que é daqui. Já coloca que é daqui, né? E às vezes não é. E a gente fica muito preocupada com as profissionais, né? Porque você vai o dia inteiro naquele processo de vacinação, uma situação que ocorre, que alguém tirou uma dúvida, já vira, e isso quem sofre muito são os profissionais, né? Que fazem o trabalho. Então, eu sempre peço, né? Para que se ocorrer uma situação dessa, é só entrar em contato, né? Comprovando a situação, havendo a dúvida, faz o exame depois do período, e aí ele vai ter um exame na mão efetivamente para ele, como é que se diz, saber se ele tomou ou não, para não ser injusto, né? Porque efetivamente, aí as pessoas pegam o que aconteceu no Paraná e falam que foi em Mato Grosso. Sim. Outro dia mesmo aconteceu isso, aí a minha equipe falou assim, mas nós não usamos uniforme desse jeito, nós não temos máscara azul, nós não temos sei o quê, quer dizer, não era aqui. Mas veio para o WhatsApp as redes fazem como isso, se fosse. Né? Como se fosse daqui. Como é que a senhora vê esse tipo de atitude? Olha, atrapalha muito o trabalho de vocês? Atrapalha, inclusive assim, já é uma pressão psicológica para as equipes. Né? Nós começamos cedo, atravessamos o dia, e aí tem uma série de situações durante o dia, a pessoa que não estava marcada, o outro que veio de outra cidade. A gente tem muito aqui, gente que pega avião de outro lugar para vir vacinar aqui. E aí chega querendo quer ter razão, porque ele quer fazer a vacina, né? Então as equipes elas passam durante o dia toda uma atenção.
E aí ainda vem essas situações de tornar um fato que nem relevante, talvez nem é daqui, transforma num fato e todo mundo já começa a pensar, ok, e ninguém pensa no ar, já pensa a equipe inteira está fazendo isso. Sim, o sistema inteiro. Isso, aí já começa assim, não, ela foi e guardou a dose. Gente, em primeiro lugar, esse tipo de vacina, ela fica dentro de uma caixa, tem uma temperatura, Eu vi tem um vídeo todo um que ela cuidado. coloca a seringa dentro e troca a seringa. Não Aí sei falou, trocou a seringa assim. E segundo, passou um determinado tempo X e ela não vai sair dali porque ela trabalha o dia inteiro, ela trocaria para fazer o que com a outra seringa? Ela ia sair, levar para algum lugar para vender, ela teria que ter uma caixinha térmica, né? Supondo que ela tirou, ela teria que ter uma caixinha com a temperatura para ir para outro lugar, sair dali com isso. E para quê? Por uma dose que nós estamos vacinando de graça. Ele ia pegar aquela dose e ia fazer o quê? Né? Com uma dose. Aí, então, são coisas assim que naquele momento ninguém pensa, né? Agora, todo mundo quer execrar e, como é que se diz assim, bater em cima de uma situação específica. Quanto menor a idade, maior é o funil, né? Isso. Começa ali embaixo nos 85, 75, 65, 55... Vai ampliando. 45, vai ampliando o número de pessoas, né? Como vocês estão preparados para esse aumento? No caso agora, por exemplo, nós estamos trabalhando o pessoal de 60 a 64, né? Só esse grupo gira em torno de 27 mil pessoas, né? Só que, por outro lado, o que a gente observou durante esse trabalho? É mais fácil, né? Porque a pessoa da vacinação, então a pessoa, por exemplo, lá dos 90, né? Vamos colocar o de 100 acima. Ele precisa do filho, ele precisa do vizinho, ele precisa de alguém para levar ele. O pessoal também na faixa de 70, 80, de 80, 90 também foi, era mais moroso, ele chegava. E muitas vezes a gente vê lá, o filho não tem paciência de querer esperar aqueles 15 minutos que a gente, né, fala, ó, fica durante os 15 minutos, ele quer chegar, quer vacinar, quer ir embora. Aí ele já fala, não, porque não pode ficar aqui, já está desorganizado, todo mundo aqui sentado, porque está sentado porque a gente tem todo um procedimento. Agora está ficando mais simples, porque a própria pessoa já vai com o carro, ele não precisa do filho mais. E tem um processo interessante também, que muitos querem ir, aí eles encontram pessoas que ele conhece, né? Aí ele faz a espera com tranquilidade. As primeiras foi mais complicado, justamente pela questão da família, aí tinha uma outra situação. Por exemplo, ia a mãe. E aí o filho, o A, o B, o C, o D, chegava lá, sentava a mãe e 5 em volta da mãe. Isso já tumultuava toda uma situação interna, né? Que nós estamos o quê? Para cada um no seu lugar, em tese, a pessoa que acompanha tem... Não, mas é a família inteira que queria ficar ali. Monta-se o sistema para um acompanhante, aí chega 5. Chega 5, que todo mundo quer ir junto para ver. Aí tem uma outra situação, por exemplo, que eu deparei hoje de manhã, muito interessante. Metade da família queria que a mãe vacinasse e a outra metade não. Meu Deus. E aí a que levou a mãe para vacinar, até uma policial estava conversando de manhã que eu cheguei, que a senhora veio tipo assim, meio as filhas puxando, né? Para ir embora também. E aí ela estava me contando, ela falou assim, ó, metade da família quer, metade não quer. Meu pai falou que não vacina de jeito nenhum. Meu Deus. Aí ela falou, aí meu tio veio na semana passada, hoje minha mãe animou. Mas chegou aqui na hora, minha mãe ficou em dúvida de novo, porque aí fica a família na cabeça do idoso. Sabe que o pai da atriz Fernanda Lima era um negacionista, não quis vacinar, não queria tomar remédio, nada. Para ele o coronavírus não existia e acabou falecendo por conta da doença, olha, infelizmente. Que triste, né? Negar é assim a pior parte, né? Não tem mais o que negar, né? Secretária, aproveitar a sua presença hoje aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse episódio dos remédios vencidos. Sim. Que a Secretaria, se não me engano, já estava fazendo a investigação, havia aberto uma sindicância para apurar o porquê desse vencimento, que é um medicamento que venceu antes da senhora assumir, inclusive, a Secretaria. Isso, são medicamentos, né? Tem medicamentos vencidos desde, se não me engano, 17, né? Então, são vários anos, não foi feito o descarte, porque existe todo um processo de descarte de medicamento, né? Não havia feito. Quando eu entrei na secretaria, que foi em outubro do ano passado, eu sentei com todas as unidades para saber funcionamento, conhecer, e o que era responsável à época pela unidade me colocou a situação. Diante assim do volume, né, ser muito alto de medicamentos, eu falei para ele, a primeira coisa que você faz já é relatar e criar um processo.
Porque a administração pública, né, tudo é um processo. Não é como outros que você já vai, você... Não, todas essas formas você tem. Pedir para ele fazer o registro, iniciar. Montei uma equipe pequena para levantar os documentos inicialmente, porque você já faz um barulho danado, isso prejudica na administração pública, né? Se eu fosse lá, fizesse um barulho danado, já colocasse, já vamos, etc e tal. Tem a questão da documentação, se você não tiver documentado, né, para você comprovar, você não consegue nada. E aí nós começamos um trabalho de um grupo, né, em separado para colher todas essas informações. Falo, mas tanto tempo... que eu gostaria que as pessoas avaliassem primeiro. Nós estávamos trabalhando com capacidade reduzida de pessoas. Né? Foco no coronavírus. O foco no coronavírus. Nós tínhamos o foco no coronavírus, não estávamos com a equipe completa. Só para o pessoal ter uma ideia, nós estávamos, quando eu cheguei, tinha mais de 1.100 pessoas em afastamento pelo coronavírus. Né? Só da sua secretaria? Só da minha secretaria. São quantos servidores? Em torno de 6 mil. 6 mil. Né? Na época nós tínhamos esse contingente. Para ver, no meu gabinete, por exemplo, né, todos pegaram o coronavírus, menos eu. Você acredita? Aí o motorista que anda comigo pegou, o que é meu chefe de gabinete pegou, todo mundo pegou. Ainda bem que eu até falei para eles assim, ainda bem que vocês combinaram. Caía um, levantava outro, caía dois, levantava mais um. Mas o que acontece? Nós tivemos um grande volume de pessoas afastadas, tivemos, né, teve aqueles picos. Nos picos, por exemplo, a gente tinha que deslocar todo mundo para ajudar, né? Então foi um processo demorado, agora nós já estamos já estávamos na fase final, hoje eu estou com uma equipe toda, agora pude aumentar, né, já fazendo as impressões, fazendo as marcações, os relatórios, por exemplo, que nós fizemos assim, relatório ano a ano. Tem medicamento que venceu esse ano. Venceu, que é produto já dessas compras, né? Porque o que acontece? Você compra e ele fica por um período. Então você pode ter remédio, por exemplo, que é com validade de 3 anos, né? Até 5 anos já me mostraram que ele tem validade. Então se você comprou lá atrás, vem num processo, nós temos, né, medicamentos que venceram esse ano, inclusive é um grupo grande de medicamentos que a equipe, inclusive, tentou ver se havia municípios que tinham interesse, e aí os muitos municípios que a gente entrou em contato também tinha, porque são remédios de rotina, né? Existiam medicamentos, por exemplo, que a gente mapeou, que eram ordens judiciais, que até esse aí é uma coisa que eu fiquei muito brava, né? Depois que me mostraram esse levantamento durante o processo, que é o quê? Há remédios que eles não fazem parte da lista que o município. A pessoa precisa, ele ganha uma liminar, vem para nós fazemos a compra daquele medicamento e disponibilizamos para aquele paciente. Então, quer dizer que é um medicamento específico para aquele paciente. E aí ocorre o quê? De repente você comprou 5, 6 daquele e o paciente faleceu. E ninguém teve, o que eu fiquei muito bravo, porque assim, você tem aquilo ali, ninguém teve a capacidade, por exemplo, sobrou esse aqui, não é remédio da rede, vamos fazer, vamos ver quem tem mais. Até para um hospital particular, por que não? Sim. Se tem um paciente precisando. Não deixa vencer. Né? Então, faltou também essa parte do gerenciamento, né? Em relação, não estou dizendo culpa de A ou de B, dentro do sistema faltou assim algumas coisas que muita coisa não precisava ter chegado nesse ponto de vencimento, não é tudo. Isso depende muito então dessa questão do estoque, do volume e das atitudes de quem trabalha com aquilo ali. Nós não podemos nesse momento dizer assim, a culpada é A, é B, isso aconteceu, foi no ano A, no ano B, porque nós fizemos primeiro esse levantamento, os contratos, data de entrega, porque nós também temos que verificar, de repente eu posso ter um medicamento que foi entregue hoje e venceu daqui uma semana. Eu mesmo tenho um grupo de medicamentos quando eu estava, que eu aceitei, porque a gente só aceita com 18 meses de validade. Houve um grupo de medicamentos, por exemplo, que nós pegamos com menor validade, assinado por um médico que dizia, olha, né, neste momento agora nós precisamos do medicamento, só encontramos com essa empresa, fez toda uma especificação, assinou, vamos receber e eu também assinei junto. Né? Isso é uma coisa, quando foi distribuído. Isso é uma coisa que o quê? Foi pontual numa situação em que há um profissional, inclusive, atestando. Agora, existem as outras situações que nós estamos verificando. No caso da secretaria, nós vamos fazer o levantamento, vamos encaminhar os órgãos de controle. A nossa controladoria
já está dentro do processo também, trabalhando, A né? gente está até no site a matéria. Isso, e o que a gente está levantando vai. O formato que a gente optou, porque as pessoas que não trabalham na administração pública não entendem bem a administração pública, né? Se você primeiro anuncia e joga o problema, depois para você conseguir todas as informações, é diferente de uma empresa privada, né? Você acha que a Câmara Municipal politizou demais a questão? Eu acredito que sim. Por quê? Eu tenho permitido, né, desde que eu entrei, eu não vou falar de outra gestão anterior à minha, uma das primeiras coisas que aconteceu foi numa unidade que entraram, eu chamei os vereadores, né? Na época conversei inclusive com a Maísa, conversei com o Diego. Eu falei, vocês querem entrar na unidade? Pacola não, também. Porque eu falei, vocês querem entrar numa unidade? Me avisa. Né? Me manda um WhatsApp, não precisa nem escrever, me manda. Eu vou pegar uma pessoa competente, assim, naquele assunto que vai acompanhar e mostrar. Tanto que vocês vão ver vídeos pela internet, nós andamos o pronto-socorro inteiro, né? Eles pediram, abrir o pronto-socorro. Querem polemizar. Eu né? falei para eles assim, estava até falando para eles assim, ó, se tinha um pinico embaixo lá da câmara, o pronto-socorro levantou para saber o que tinha. Nós acompanhamos, mostramos tudo. Né? Já pediu para ir na unidade. Hoje, por exemplo, tem a vereadora que ela está no Pedra 90. Né? O adjunto estava comigo numa outra situação que a gente estava numa unidade, foi acompanhar ela na unidade. Ela avisou, faltava 20 minutos, falei, não tem problema, o importante é que avisou. Ele está lá hoje, já designei, a equipe está, para verificar todas as unidades na região do Pedra 90. Só que está lá, não tem problema. E, inclusive, isso é importante, inclusive, para contribuir. Sim. O que me deixa triste é que tem que ocorrer para melhorar o sistema, não para execrar as pessoas. Secretário, nós estamos chegando ao final da entrevista. Quero agradecer demais a sua presença, mas não podíamos assim, encerrar sem lembrar os ataques que a senhora sofreu essa semana pela internet. Coisa que a senhora não esperava. Eu acho que ninguém espera, né, passar por isso. Não. Nós queremos nos solidarizar com a senhora aqui, dizer que nós respeitamos a senhora, o seu trabalho, certo? Que a senhora se sinta amada pela nossa equipe aqui. Muito obrigada. Tá? Não foi uma situação muito fácil, né? Já tive, não foi o primeiro problema, né? Só que acho assim, aproveitar um momento desse que a gente está passando, por todas as situações, né? Eu entrei em outubro, né? Os ataques eram no sentido assim, tipo assim, eu catei a X de medicamento, eu deixei vencer, eu fiz isso, eu escondi. Isso por quê? Pela minha incompetência, não, mas porque eu sou negra. Né? Questionaram, inclusive, até a capacidade por isso, né? E eu fico triste só de uma coisa comigo, né? Que acho que você fica tão assim, naquele momento, a única coisa que eu pensei foi meus filhos não verem, né? E eu fui tirando. Deixei só alguns que também, depois que eu falei na Câmara, também a própria pessoa tirou, né? Meu Deus. Coisas mais simples eu não tirei. Então eu fico assim, muito triste, mas eu acho que tudo vem com um propósito, né? Sim. Naquele momento lá, eu falei, gente, tem muita gente ouvindo, eu acho que é uma hora. Porque assim, como é que fala? Não é uma questão pessoal, né? Isso é uma questão do país. Sim. E eu acho que a gente tem que mudar esses conceitos, né? E eu acho que eu posso servir como instrumento de mudança. Que isso não tire o seu brilho, Não, de maneira alguma. E nem o carinho que a senhora tem pela saúde do município, tá bom? Tá ok. Obrigada, hein? Obrigado, Eu que agradeço.